Sejam todos bem-vindos ao canal TVCE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte da fatalidade, das perguntas 860 a 867. Na pergunta 860, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Ou seja, a atitude do homem aqui na Terra pode interferir na fatalidade? E eles respondem que pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, como, de acordo com a sua ação, de acordo com o seu procedimento na vida, ele pode interferir nesse destino que ele escolheu antes de reencarnar, agindo de uma maneira melhor, de acordo com o aprendizado que ele teria que realizar, se ele fizer esse aprendizado através do amor, agindo no bem, ou se ele escolher optar por piorar a sua situação. Então, muitas coisas ele pode interferir, sim, de acordo com o seu procedimento na vida durante a existência carnal. Na pergunta 861, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? E eles respondem que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. É muito difícil a pessoa saber o que é que vai realmente fazer, se vai passar nos testes aqui na Terra enquanto está encarnado. Mas uma ação não acontece de um momento para outro instantaneamente. Nós sempre acabamos alimentando um determinado padrão vibratório, seja de violência, seja de indignação, seja de rebeldia, e aí aquilo culmina numa atitude como um assassinato, por exemplo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Então, ninguém está predestinado a cometer um crime, por exemplo, a escolha do espírito. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Então, a fatalidade ou as coisas são predeterminadas em relação às provações materiais, mas as escolhas de ordem moral são nossas e nós as fazemos diariamente. Quanto aos atos da vida moral, como dizem os espíritos, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, as escolhas morais não são fatalidades. As escolhas morais são nossas escolhas que nós fazemos diariamente e que temos condições, ainda que sob a injunção de uma obsessão, de um processo, de uma interferência muito grande de terceiros, nós temos condições de escolher, sim, o que fazer e como fazer. Na pergunta 862, pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Então, Kardec querendo saber, aquelas pessoas que tudo dá errado na vida dessa pessoa, pode-se chamar isso de fatalidade? E eles respondem que será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade.
Então, são escolhas que a pessoa fez antes de reencarnar. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com sua inteligência e suas aptidões. Então, às vezes, são más escolhas que nós fazemos e que geram consequências ruins, que não são as esperadas por nós, mas que foram as nossas escolhas. Nós não podemos dizer que isso foi uma fatalidade. Grande probabilidade tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer as certas paixões. Quando o homem vai atrás de satisfazer as suas paixões e não para pensar no que ele realmente tem facilidade para desenvolver, por exemplo, uma profissão. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se de sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Então, uma orientação que eles nos dão, não é? Que nós procuremos desenvolver trabalhos, nos dedicar a trabalhos com os quais nós temos aptidões, porque essas aptidões já nos dão uma pista, já nos dão um caminho de que nós temos facilidade para esta ou para aquela área. Na pergunta 863, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à opinião dos outros quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Então, com relação aos costumes sociais, muitas vezes não impede o homem de agir com liberdade? E eles respondem, são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. Devem lançar a culpa ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infligi-los. Então, muitas pessoas, por causa de vergonha, por causa do que a sociedade vai falar, agem de determinadas formas e tornam sua vida um verdadeiro inferno, sem necessidade alguma. Isso não é uma fatalidade, isso não vem de Deus, isso são escolhas nossas. Ninguém lhes agradecerá esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais excentricidade do que verdadeira filosofia. Aqueles que saem pregando pelo mundo afora, sua maneira de vida, acham que todos têm que compartilhar a sua maneira de ser. Não é exatamente isso, nós não devemos ser arrogantes. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quando sabedoria em descer voluntariamente sem murmurar, quando não possa manter-se no alto da escala. É o homem sempre com seu orgulho, querendo se manter no alto da escala social, ser reverenciado, a sua vaidade, que faz com que, e normalmente isso está designando uma baixa autoestima. A pessoa que precisa que os outros o glorifiquem é aquela pessoa que não tem um amor próprio desenvolvido, não tem uma autoestima boa. Ela precisa que o outro fale bem dela. Geralmente essas pessoas precisam de destaque social. Na pergunta 864, assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Quer dizer, aquelas pessoas que têm sorte para tudo. O que é que isso quer dizer? É muitas vezes que essas pessoas sabem conduzir-se melhor, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga,
fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. São aquelas pessoas que agem como se tudo sorrisse, tudo fosse dar certo e às vezes agem até com uma certa irresponsabilidade. Quer dizer, nós devemos ser sempre prudentes, sóbrios no agir na nossa vida, nas nossas escolhas. Nós não precisamos estar em destaque, nós não precisamos estar sempre acertando, nós não precisamos provar nada para ninguém, mas nós devemos ser prudentes e vigilantes em relação àquilo que fazemos, às escolhas que fazemos na vida. Na pergunta 865, como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver a vontade nem a inteligência? O jogo, por exemplo. E eles respondem, alguns espíritos escolheram previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então as pessoas que escolhem jogar, que escolhem levar uma vida mais sem responsabilidade em relação ao dinheiro, muitas vezes podem ganhar, mas perdem como espírito, porque são vícios da alma e que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que retomar a sua caminhada, o seu aprendizado evolutivo. Na pergunta 866, então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Então, a fatalidade também é resultante do livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Aqueles espíritos que só pensam na vida material, só pensam nos prazeres, só pensam nos vícios, não se preocupam se estão roubando, se estão agindo de maneira incorreta para ter o dinheiro, para ter o poder. Então essas pessoas, esses seres ainda não despertaram para a vida espiritual. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando não mais seja pela ausência da dor. Então, os espíritos mais conscientes, eles procuram uma vida de maiores provações. Eles procuram ser experimentados, eles não procuram muitas facilidades na vida, porque sabem do perigo que correm em ter a fartura. E quando nós estamos lutando, trabalhando pela nossa sobrevivência, nós estamos aprendendo e desenvolvendo muitas aptidões que são muito importantes para o espírito. Na pergunta 867, de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? E eles respondem que é uma antiga superstição que prendia as estrelas os destinos do homem. A alegoria que algumas pessoas fazem, a tolice de tomar ao pé da letra. Então, a boa estrela é só uma figura de linguagem já muito antiga e que a gente não deve se preocupar com essas figuras ou esses conceitos prontos. Nós precisamos ter em mente que fatalidade realmente é o nosso destino de nascer e o nosso destino de morrer. Neste meio tempo, passaremos por algumas provações que foram escolhidas por nós mesmos antes de reencarnarmos. Essas provações, elas significam que temos débitos a resgatar e aprendizados a fazer. E quanto melhor nós passarmos com mais esforço, com mais dedicação, com mais luta, com mais empenho da nossa parte, melhor nós nos desenvolveremos. E se buscarmos, a par da vida material, a par das atividades corriqueiras do dia a dia, das nossas profissões, dos nossos trabalhos, se nós buscarmos também o aprendizado espiritual,
nós vamos encontrar um caminho muito mais seguro, porque diante das provações nós teremos mais força para passar por ela. Nós teremos resignação, nós teremos compreensão do porquê dessas provações. Então vamos sofrer? Vamos ter dificuldades, algumas vezes vamos ser surpreendidos, porém nós vamos ter muito mais condições de passar com força, com coragem, com fé por essas provações que a vida nos reserva. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.